A paz do Senhor Jesus. Nesses versículos que eu vou ler, Deus vai falar contigo. Amém? Nós vamos pegar Mateus 4:18, que diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, chamado um Pedro e outro André, aos quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, que eu vos fareis pescadores de homens. Vamos estar lendo também Mateus 16:16, onde diz assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mateus 26:34 diz assim: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. 26:75. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus e lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saiu dali e chorou amargamente. João 21:3. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles também: Nós vamos contigo. Foram e subiram para o barco. Amém? Eu li esses versículos aqui porque vai falar justamente do ministério de Pedro, daquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui o chamado, quando Jesus se encontra com ele, faz um chamado e fala que eles não seriam pescadores comuns, né? Mas que seriam pescadores de homens. E aqui ele já recebe o ministério do Senhor Jesus, só que, como era tudo novidade, Pedro ele fez algumas coisas erradas, né? E nós vamos ver aqui o quanto ele sofreu com isso, padeceu, né? Nós vamos ver também em Mateus 16, que ele é o escolhido do Pai do céu para poder, irmãos, receber uma revelação que não tinha sido dado a ninguém, e foi dado a ele, que é a revelação, que é onde Jesus perguntou: o que eles estão dizendo que eu sou? E eles responderam, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros profetas. Mas Pedro saiu aquilo que era de fato a verdade, que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, enviado, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Jesus fala: olha, bem-aventurado és tu, Simão, né? Porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver, irmãos, que é motivo de alegria quando Deus nos usa. Mas também nós vamos ver que aqui no versículo 26:34 vai acontecer algo que vai mexer e vai abalar um pouquinho com a estrutura de Pedro. Por quê? Porque a gente percebe que ele era dedicado, né? Ele era dedicado ao Senhor Jesus. E aqui no versículo 26:34 nós vamos entender algo da parte do Senhor e que, com certeza, isso mexeu muito no sentimento de Pedro, porque Jesus estava falando a respeito de escândalo, a respeito de pastor, de ovelha, de dispersarão, e também da ressurreição, e que ele ia diante da Galileia, né? Para se encontrar com eles. Mas Pedro, ele simplesmente disse: ainda que todos se escandalizem de ti, Senhor, eu não vou me escandalizar. Ele estava dizendo: eu sou diferente, eu sou melhor. E Jesus olha para ele e fala: Pedro, eu te digo que nesta noite, desses acontecimentos que eu estou falando para ti, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, né? E isso acontece, irmãos. E a gente vai ver que aqui em 26:75, eu não vou ler todo o texto, mas é na narrativa, aonde nós vamos ver que de fato, que é no versículo 75, que ele nega Jesus, né? O texto diz: nega Jesus. Ele nega Jesus por 3 vezes. Perguntam para ele e ele nega. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele nega, ele lembra que Jesus tinha o avisado. E ele se entristeceu muito por ter negado o mestre. E ali ele chorou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero dizer de fato, com esses versículos lidos e comentados, é que aqui em João 21:3, Pedro se esqueceu da promessa. Porque de fato já tinha acontecido tudo. Jesus já tinha morrido, padecido,
Ele já tinha negado o Senhor, ele já tinha se entristecido. E ele estava ali e pensou: vou voltar a ser aquilo que eu era antes. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o texto vai deixar bem claro para nós que Jesus ressuscitou, mas ele ainda estava no meio deles. Estava ali se apresentando. Nós vamos ver aqui que ele aparece junto, onde está reunido Tomé, que não creu quando eles falaram: ó, nós vimos o Mestre. E aqui eles estavam reunidos. E ele decidiu: vou voltar a ser o que era antes. Né? Ele já morreu. Eu imagino Pedro ali, imaginando muitas coisas. Eu deixei todas as coisas para poder servi-lo, e agora ele morreu, e eu vou voltar a fazer o que era antes, aquilo que eu fazia. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez com você não é diferente, meu irmão. Você recebeu uma chamada do Senhor. Deus colocou algo grande na sua mão, dizendo que você não seria mais aquilo que você era quando Ele te encontrou, mas que você seria pescadores de almas, que você anunciaria o Evangelho, que você seria aquele que ia apacentar as ovelhas, porque é isso que acontece, porque quando Pedro decide aqui, Jesus aparece, faz ali uma pesca maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor, e ele começa a perguntar para Pedro: tu me amas? Né? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? E ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, porque todas as coisas o Senhor sabe. E ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Então aqui Jesus, nesse texto, ele vem especificamente para lembrar para Pedro que não estava perdido, que o que ele tinha falado, ele veio de novo a afirmar. E o que Deus está falando nessa palavra para você, meu irmão, para minha irmã, é que o que ele já te prometeu, ele está testificando, dizendo que não mudou a respeito de você, porque você errou, porque você pecou, porque você negou a Ele, porque tudo isso Pedro passou. Aleluia. E nós vamos entender algo maravilhoso e glorioso que acontece ali em Atos com a descida do Espírito Santo. Quem é que o Espírito Santo pega primeiro para pregar? É Pedro. Mas Pedro foi o que mais errou. Pedro foi o que menos acertou. Só que não é isso que faz a escolha de Deus sobre eu e sobre você. Porque é Ele que sabe o que vai acontecer lá na frente. E Ele sabia que Pedro, depois de convertido, seria uma ferramenta específica na mão do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Deus manda eu dizer para alguém aqui: você é uma ferramenta específica na minha mão. Não te escolhi por causa dos teus defeitos, ou porque você ia errar, ou porque você ia me negar. Te escolhi porque eu sei quem eu escolho. Te escolhi porque eu posso mudar a tua história e posso fazer você diferente. Te escolhi não olhando para você hoje, mas olhando para você amanhã. Porque eu, o Senhor, sei tratar, sei trabalhar e sei fazer ficar do meu jeito. Assim como o Senhor trabalhou na vida de Pedro. Com a descida do Espírito Santo, ele foi usado com grande poder e vidas aceitaram ao Senhor como Salvador. E com você não será diferente, meu irmão. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Apenas permaneça. Permaneça triste, permaneça chorando, permaneça se lamentando, porque você acha que com tudo isso aqui que eu li, que aconteceu com Pedro, ele não se lamentou? Ele não chorou? O texto diz, ele chorou amargamente. Deus está dizendo, mesmo que as suas lágrimas sejam amargas, permaneça na minha presença, porque o que eu disse que iria fazer, eu vou fazer e vou cumprir. Amém? Não se esqueça de curtir, nem comentar e nem compartilhar essa palavra.